Fala, focado! Hoje a gente vai falar aqui sobre a anamnese da sutura. Como é, Lauro? Existe uma anamnese da sutura? Calma, não é nada complexo. É tudo que você precisa perguntar para o paciente antes de você fazer uma sutura nele, beleza? Vamos começar aqui por um assunto muito queridinho das pessoas que trabalham com medicina de trauma. Para você cobrir basicamente tudo que você precisa perguntar para o paciente que você vai fazer uma sutura, que geralmente é um paciente que sofreu um trauma, você precisa fazer uma anamnese ampla. E quando eu falo anamnese ampla, eu não quero dizer que você precisa fazer uma anamnese gigantesca, uma anamnese robusta, uma anamnese complexa. E a anamnese ampla nada mais é do que um mnemônico para você lembrar de perguntar ao paciente sobre as alergias que ele tem, sobre as medicações que ele toma, sobre as patologias que ele tem, ou se for uma paciente em idade fértil, se ela está prenha, sobre os líquidos que ele tomou, ou last meal, qual foi a última vez que ele fez uma refeição, e sobre o ambiente do trauma que ele sofreu. E aí vamos ver passo a passo aqui a importância dessa anamnese para a sua sutura sair bem feita e você não fazer nada de errado no pronto-socorro. Começando aqui pelas alergias. Depois que você fizer a sutura, você vai fazer uma receita para esse paciente. Você vai colocar ali uma medicação para dor, dipirona, vai colocar um anti-inflamatório, enfim, você pode colocar um antibiótico, você vai colocar alguns remédios e você vai precisar tomar cuidado para não colocar nenhum remédio que o paciente tenha alergia, certo? Você não quer ser o pivô de uma crise anafilática desse paciente que você está suturando. Concorda comigo? É importante que você pergunte para o paciente se ele tem alergia a dipirona, por exemplo. Você pode tomar dipirona, você pode tomar anti-inflamatório, tem alergia a algum remédio? Tem que perguntar isso daí. E isso vai estar coberto pela anamnese ampla. E aí você pode estar se perguntando assim, será que eu preciso perguntar para o paciente se ele tem alergia a fio? Eu nunca vi ninguém ter alergia a fio. Eu acho que ninguém do foco viu também. Você já viu, Marcelo? Alguém tem alergia a fio? Não, Marcelo nunca viu ninguém. Não, alergia a fio, não existe isso. Agora, o paciente pode ter alergia a látex. O paciente pode ter alergia a esparadrapo. São coisas que você vai precisar tomar cuidado na sua prática diária, né? Tipo, látex, você vai precisar pegar uma luva látex free. Você vai ter que tomar cuidado com todo o material que você está usando para fazer sua sutura. Se o paciente tiver alergia a esparadrapo, na hora que você fizer o curativo, você obviamente não vai usar esparadrapo. Pergunta também se tem alergia ao micropore, né? Fita microporosa. Às vezes você precisa lançar mão de outro tipo de curativo para evitar coisas que o paciente tem alergia. E aí o próximo passo da nossa anamnese ampla é falar sobre as medicações que o paciente toma. E eu vou dar uma dica prática aqui. É muito comum você chegar para o paciente e perguntar assim, você tem algum problema de saúde? O paciente, não tenho nada não. Aí você pergunta, toma quais medicações? Ele, não, tomo losartana, tomo glifage. Você, esse cara é hipertenso e diabético. Ele só não tá falando pra você as patologias dele, porque na cabeça dele ele entende que os remédios estão controlando aquelas patologias. É importante tanto você perguntar sobre as medicações que ele toma, pra você saber sobre os antecedentes patológicos, quanto você realmente perguntar sobre os antecedentes patológicos. Mas ainda se atenda aqui às medicações que o paciente toma. Se o paciente toma anticoagulante, será que você precisa reverter? Veja só, você só vai precisar reverter, na verdade você só vai conseguir reverter se o paciente tomar o Marevan, a varfarina. Nesse caso, você pode fazer vitamina K para fazer com que o paciente reverta o efeito do anticoagulante que ele toma. Agora, se o paciente estiver tomando rivaroxabana, estiver tomando Clexane, você não vai ter como reverter esse anticoagulante. Você vai precisar lançar mão de outros meios para controlar o sangramento que estiver acontecendo, certo? E se o paciente fizer antiagregação plaquetária? Se ele tomar aspirina, ou clopidogrel, ou os dois juntos? Repare, a princípio você não precisa suspender nenhuma medicação nem outra. Se o paciente tiver com risco muito grande de sangramento, você suspende o clopidogrel. Especialmente nos pacientes que têm um risco muito grande de desenvolver um evento isquêmico. Tipo assim, o paciente infartou recentemente, com menos de um ano. Você, por favor, não suspenda a aspirina desse indivíduo. Ele precisa dessa aspirina dele, beleza? Continuando aqui nossa anamnese ampla, depois das medicações, você vai perguntar ao paciente se ele tem algum histórico patológico, as patologias prévias, ou, se for mulher em idade fértil, se ela está grávida. Isso vai interferir, basicamente, nas medicações que você vai passar para esse paciente quando ele for para casa, né? Com a receita para casa. Por exemplo, paciente que tem um histórico de uma úlcera péptica, você não vai prescrever um AINE, por exemplo, um anti-inflamatório não esteroidal. Você sabe muito bem que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles estimulam a formação de úlcera péptica. O paciente tem hipertensão, tem uma função renal limítrofe, evite também o uso de AINE, isso é importante. Continuando aqui na nossa linha, na anamnese ampla, nosso próximo passo vai ser perguntar sobre os líquidos ingeridos pelo paciente. Tem também o mnemônico que se encaixa melhor do inglês, que é o last meal, quando foi que esse paciente fez a última refeição dele. Isso daí vai se encaixar muito melhor para aqueles pacientes que precisam fazer uma sutura mais complexa, que
que você precisa levar o paciente para o centro cirúrgico e sedar o paciente, ou até fazer anestesia geral no paciente, antes de fazer essa sutura. Você sabe muito bem que existe um tempo de jejum prévio a você fazer uma anestesia geral, você fazer uma sedação. Isso tem muito a ver com o risco desse paciente de vomitar na hora da indução anestésica e fazer broncoaspiração. E aí repare só, o tempo de jejum do paciente entre a última refeição e a hora de você submeter ele a uma anestesia, isso aí vai variar de lugar para lugar. O mais corriqueiro é a gente ver um tempo de jejum de 8 horas para sólidos, e esse tempo vai reduzindo normalmente se o paciente, por exemplo, beber um copo d'água, aí o tempo de jejum vai ser bem menor. Mas isso pode variar de instituição para instituição. O mais importante é você saber no seu hospital que você frequenta qual que é o tempo que o pessoal respeita de jejum antes de fazer uma anestesia. Se você quer evitar passar vergonha no centro cirúrgico e no pronto-socorro, né? Você precisa perguntar para o paciente quando foi a última refeição. Porque repare só, se você está mandando um paciente para o centro cirúrgico e você vai conversar com o anestesista, você vai passar o caso para ele, a primeira coisa que ele vai te perguntar é quando foi que esse paciente comeu pela última vez. Eu tenho certeza. Se você não souber, você fica com aquela cara assim de não sei, tô meio que perdido aqui, não sei o quê. Estude seu caso direitinho, pergunte isso pro paciente. E agora a gente vai passar para o último item da anamnese ampla, que na minha opinião é o item mais importante que você precisa perguntar para você evitar catástrofes na sua sutura, beleza? E esse item diz respeito ao ambiente do trauma. Como foi que esse paciente se machucou? E por que você precisa saber exatamente como foi essa história do trauma do paciente? Você precisa saber, por exemplo, se o paciente ele sofreu um corte na cozinha de casa quando estava cozinhando, um corte liso, ali, retilíneo, seco, superficial na pele, que ele conseguiu até lavar depois que sofreu esse corte. Ou então, se ele estava andando de cavalo e aí ele caiu por cima de uma cerca, e depois da cerca ele ainda caiu por cima de um poço de esterco, ainda passou uma ratazana em cima do corte dele e urinou em cima do corte. Entende que são pacientes diferentes? Um desses pacientes, você não vai precisar se preocupar tanto com a limpeza da ferida operatória, ou melhor, da ferida que você vai suturar. Enquanto que no outro paciente você vai precisar sim fazer um desbridamento melhor ali da ferida, você vai precisar lavar essa ferida bem e você vai ter que tomar muito cuidado com o corpo estranho. Você não pode fazer sua sutura e fechar a ferida com o corpo estranho dentro. Isso é pedir para você fazer um abscesso, fazer uma infecção. A mesma coisa vale para os pacientes que se acidentaram com vidro. Você tem que explorar a ferida e procurar pedaços de vidro que esteja ali dentro. Não é incomum, não é raro as pessoas suturarem uma ferida dessa, fazer uma sutura e deixar pedaço de vidro lá. Tome cuidado, não seja essa pessoa. Um outro exemplo clássico que muda a nossa conduta em relação à sutura: paciente que foi vítima de mordedura de cão, você não vai fazer uma sutura hermética e fechar ela bem fechadinha, bonitinha, com ponto intradérmico. Você vai limpar bem essa ferida e você vai dar os pontos de uma forma tal que você mantenha a ferida coaptada, mas ainda aberta para poder drenar qualquer conteúdo de infecção que tem ali dentro daquela ferida. Provavelmente, se você fechar essa sutura hermética, ela vai te dar problema de infecção no futuro. Lembrando aqui que o paciente que sofre mordedura de cão, ele tem indicação de fazer antibiótico com cobertura para anaeróbio, certo? Que isso foge da regra geral das suturas, né? Normalmente você não faz cobertura para anaeróbio. Mas vamos lá, continuando aqui. Um outro exemplo muito comum, que você tem que tomar cuidado e perguntar sobre a história do trauma do paciente para evitar fazer uma sutura em cima de uma fratura exposta. Nem sempre o paciente que tem uma fratura exposta, ele vai chegar no pronto-socorro com o osso aparecendo para fora da pele. Às vezes pode ser simplesmente, sei lá, um corte em cima de uma fratura de dedo, por exemplo. Se você não pergunta como foi o trauma, se você não examina bem o local do trauma, você pode correr o risco de fazer uma sutura em cima de uma fratura exposta. E isso daí pode muito bem evoluir com osteomielite, um problema de consolidação da fratura. Você vai precisar chamar a avaliação do ortopedista, beleza? E é isso, pessoal. Com essas dicas aqui da anamnese ampla, você vai conseguir cobrir a maior parte das perguntas que você precisa fazer sobre a sutura do paciente e você não vai passar aperto nas situações que você esteja no pronto-socorro e precisa fazer uma sutura. Segue essa dica, segue o foco e vê nossos vídeos aqui para mais dicas sobre cirurgia. Valeu!